Estamos começando o nosso 6º tema para esse nosso curso temático para a banca FUMARC. E aí você já viu, né, que nós vamos tratar de um tema da morfologia, que é o verbo. No nosso módulo anterior, nós tratamos algo ligado a verbo, que é a concordância verbal. Mas o tipo de cobrança que se faz de verbo ou de concordância verbal são cobranças diferentes. Na sua tela você tem de novo o texto, a filosofia da assertividade, que eu sempre estou utilizando textos que a banca FUMARC cobrou. Se você quiser, inclusive, vai no Google, joga o início do texto, que você vai abrir a prova que conteve esse texto. E aí você pode fazer para você praticar, para você treinar. Tá bom? Agora, eu uso o texto para pegar, aí na sua tela, trechos que vão ter a ver com verbo. Por exemplo, aqui, nesse trecho 1. E aí, meu amigo, vou te pedir mais uma vez. Eu acho importante, acho até necessário, mas não sou eu que tenho que achar, é você, que você pegue esse PDF, baixe o PDF para que você vá fazendo as suas anotações. Ninguém aprende passivamente só olhando para uma tela. Você pode até relembrar algumas coisas, mas você tem que anotar. Assim como você faria se tivesse uma sala de aula, né, que não fosse online. Então vamos lá na tela. Assertividade é filosofia de vida. É mais do que um comportamento, pois engloba valores, atitudes, pensamentos e sentimentos frente à vida. O comportamento é a forma de expressar essa filosofia de vida. Bom, então o que nós temos primeiro que definir é que o verbo, essa que é uma, como eu disse, das 10 classes gramaticais, é um termo que, segundo a gramática, pode exprimir 3 coisas. Ou o verbo exprime ação, ou o verbo exprime estado, ou o verbo exprime um fenômeno da natureza. Então, quando a gente fala trancou a porta da sala, a gente tem aqui uma forma do verbo trancar, e trancar é uma ação. Então, eu acredito só que tem muita gente que pensa que verbo é ação. Por isso que a pessoa pensa que o sujeito da frase é o que pratica a ação da frase. Não necessariamente. Bom, o verbo também, como eu disse, ele pode exprimir estado. Um dia você decorou, pode ser que você ainda saiba, ou saiba pela metade, ou não saiba mais, uma lista que era chamada de verbo de ligação. O verbo que exprime estado é chamado de verbo de ligação. Então você decora uma lista assim: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. E esse verbo, que é o verbo de ligação, ou que indica estado, por exemplo, o carro era novo. O verbo ser, que está na forma era, ele não exprime uma ação. Dizer que alguém é novo ou que está novo é a característica do carro. Na verdade, gente, há uma polêmica sobre isso. Porque se você for pegar o seu conhecimento anterior, você aprendeu que carro, porque o nome de um veículo é um substantivo. Toda palavra que exprime um nome é um substantivo. Novo é a característica do carro, que você aprendeu que a palavra que indica característica chama adjetivo. Propriamente dito, o termo que exprime uma característica ou um estado é novo. Nossa, eu encontrei a Poliana na rua, ela está nova mesmo. Quando eu falo ela está nova, não é o verbo estar que indica estado, não. É o nova. Gente, tem 2 semanas e eu continuo gripado. Não é o verbo continuar que exprime estado, não. O estado é gripado. Ao pé da letra, a palavra que indica estado é o adjetivo. Então, onde tem um verbo de ligação, depois dele tem um adjetivo, mas isso é convencional. Porque também existem os verbos que denominam
ou que nomeiam fenômeno da natureza. Tem certas ações que a natureza faz e que você não faz. Então, isso aqui exprime um fenômeno da natureza. Então, eu vou dizer, por exemplo, choveu na sexta. Você não pode realizar ação de chover. Quem chove é a natureza. Então, esse verbo chover é um verbo que indica fenômeno da natureza e ele tem um nome. A gramática chama isso aqui de verbo impessoal. Normalmente, a FUMARC não cobra de vocês a classificação. Mas eu tenho que começar por uma definição, e a definição de verbo é essa definição que está aí na tela, de palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Está aí no quadro, na verdade. Agora sim, vamos lá na tela no trecho 1. Eu destaquei, então, o é, que é uma forma do verbo ser, o engloba, que é uma forma do verbo englobar, o expressar, que é o próprio verbo expressar. Na verdade, o expressar, você que baixou o PDF, circule aí para mim o expressar e escreva assim, infinitivo. O infinitivo, meu amigo, é o nome do verbo. Por exemplo, lá na tela, o é da primeira linha tem como infinitivo ser. O engloba na primeira linha tem como infinitivo englobar. Então, vamos colocar aqui primeiro, uma das coisas que a gente pode chamar a atenção é que existe algo que a gente chama de formas nominais do verbo. Então, além do verbo ter 3 conceitos, ação, estado e fenômeno, ele tem 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, a forma nominal do verbo que nós vimos aí, chamada de infinitivo, é aquela forma verbal que tem uma marca R. Chegou atrasado, do verbo chegar. Come muito depressa, do verbo comer. Dirigiu um caminhão pesado, do verbo dirigir. Então, essas formas verbais que terminam com ar, ou ir, são os chamados verbos do infinitivo. E o verbo do infinitivo, ele não é o tempo, mas ele associa-se à noção de futuro. Então, quando você vai exprimir uma ação futura, você pode usar uma expressão verbal com o verbo no infinitivo. Então, você diz assim, vou almoçar daqui a pouco. Então, quando eu falo que eu vou almoçar daqui a pouco, eu tenho uma expressão verbal em que o segundo verbo é um verbo no infinitivo, e isso indica futuro, porque vou almoçar corresponde à forma almoçarei. Eu vou almoçar, eu almoçarei. Então, isso é aqui a noção de infinitivo. Sabe por que infinitivo chama forma nominal? Na gramática, a palavra que exprime nome, ela é chamada de substantivo. Se você for ao dicionário e procurar a palavra olhar estará definida como um verbo. Mas vejam só, tinha um olhar angelical. Então, quando eu falo que ele tinha um olhar angelical, isso tem cara de verbo no infinitivo. Mas nesse contexto, observe que eu tenho um artigo aqui na frente, ó, um artigo indefinido. E toda palavra que é determinada por um artigo, ela, na verdade, é um substantivo. E substantivo é nome. Por isso que o verbo, no infinitivo, é considerado, muitas vezes, uma forma nominal do verbo. Ok, meu amigo? Vai lá na tela. O outro verbo, já te falei, o é uma forma do verbo ser. Então, o verbo ser seria um verbo no infinitivo. Mas vem cá, tem uma coisa também chamada gerúndio. Então, a segunda forma nominal do verbo se chama gerúndio. E a marca do gerúndio é o NDO.
Então, do verbo ser é sendo. Do verbo expressar é expressando. Do verbo dividir é dividindo. E o gerúndio, ele não se associa ao futuro. O gerúndio associa-se à noção de presente, só que é um presente que está em andamento. É uma ação que está ocorrendo no momento em que eu emito a minha frase. Então, quando eu digo assim, estamos estudando verbo. Quando eu falo que nós estamos estudando verbo, essa é uma locução verbal, é uma expressão verbal que tem um verbo no gerúndio. O estudo não acabou ainda. O meu estudo está em andamento. Então, é por isso que isso aqui a gente associa a esse nosso tempo de presente em andamento. Então, infinitivo é futuro e gerúndio é presente em andamento. Vamos lá na tela? O segundo verbo engloba, o infinitivo seria englobar. O gerúndio seria englobando. Mas vem cá, tem uma coisa chamada particípio. Tá? E o chamado particípio, ele não tem uma terminação fixa. Todo infinitivo termina com R. Todo gerúndio termina com NDO. O particípio do andar é andado. Do sofrer é sofrido. Do verbo ler é lido. Mas do verbo ver não é vido, é visto. Eu tinha andado, eu tinha lido, mas não tinha vido. Eu tinha comprado. Mas, por exemplo, eu posso dizer que eu tinha ganho. Então, esses que terminam com ado e ido são os chamados particípios regulares. O que é um particípio regular? É aquele particípio que tem uma regularidade, porque a maioria dos particípios terminam assim. E, ó, o particípio não é, mas ele associa-se à noção de passado. Então, o infinitivo é futuro, o gerúndio é presente e o particípio é passado. Eles haviam chegado desde sábado. Quer dizer, quando eu falo que eles haviam chegado, significa dizer que eles já chegaram ao particípio aqui. Então, nós temos gerúndio, infinitivo e particípio como formas nominais do verbo. Muitas vezes você vai precisar de saber isso aí para usar ou para falar desses tempos verbais de uma outra maneira ligada à colocação de pronome, ligado à concordância, enfim. Olha o trecho 2. Assertividade é uma filosofia de relacionamento humano que busca soluções ganha-ganha. Assertividade é o ingrediente dos relacionamentos saudáveis que não negam nem temem o conflito, mas que veem o conflito como uma possibilidade de crescimento. Em outras palavras, tudo que eu destaquei em vermelho são verbos. É uma forma do verbo ser. Então vem cá. Eu já te falei que ser é infinitivo, que sendo é gerúndio e sido é particípio. Agora, cuidado com o seguinte. Quando o verbo termina em R, eu te disse que o verbo terminado em R, o R é uma marca de infinitivo. Ok? Mas ele pode ser marca de um tempo chamado futuro do subjuntivo. Gente, não acho, eu, Ricardo, não acho que isso aqui seja importante. Mas a FUMARC tem questões que perguntam para você o nome do tempo e do modo verbal. Então, se eles perguntam o nome do tempo e do modo verbal,
Você tem que saber. Por exemplo, quando eu digo assim, vai participar do concurso. Nessa expressão verbal, eu tenho um verbo terminado com R, que é, de fato, nesta frase, um infinitivo. Ok? Por exemplo, quando eu digo assim, veio ao Brasil para fazer intercâmbio. Eu aqui não tenho mais uma expressão verbal. Eu tenho o verbo fazer terminado com R, que também é infinitivo. Então, você fala assim, pessoal, como é que eu vou saber que é infinitivo? Tem gente que pensa que o infinitivo é só quando está numa expressão. Ou é quando está na expressão, ou é quando está associado a isso aqui, ó. Para significa dizer que ele veio ao Brasil com o objetivo de fazer o intercâmbio, com a finalidade de fazer o intercâmbio, para fazer o intercâmbio. Então, a forma verbal terminada em R é infinitivo quando estiver em expressões ou associado à ideia de finalidade. Porque se você não tiver uma expressão, ou se você não tiver uma ideia de finalidade, vai ser futuro do subjuntivo. Aqui, ó. Quando você sair, feche o portão. Eu tenho aqui o verbo sair, que não é numa expressão, mas ele termina em R. E aqui ele não é infinitivo. Aqui ele vai ser o futuro do subjuntivo. Então, o que é que a FUMARC faz? A FUMARC faz assim, leia a seguinte frase do texto. Aí coloca uma frase do texto e grifa esse verbo. E depois te pede assim, assinale a alternativa cujo verbo esteja no mesmo tempo e modo que o grifado acima. Não fala nem qual é o tempo e modo. Aí você vai ver A, B, C, D, todas terminam em R. Só que aqui não está associado à finalidade. Esse quando aqui, quando você sair, é um tempo. Você não sabe ainda não. Quando você sair. Então aqui ele já veio ao Brasil. Mas aqui é quando você sair. Então ele vai ser futuro subjuntivo associado à noção de tempo. E a noção de tempo, ela se marca ou pelo quando ou pelo enquanto. Se ela se salvar, pagarei a promessa. Fazendo chantagem com Deus aqui, ó. Se ela se salvar, pagarei a promessa. Eu tenho aqui o verbo com marca de infinitivo. É em expressão? Não. Isso é finalidade? Não. Se ela se salvar. Ela não salvou ainda. Pode ser que isso aconteça ou não. Então, isso aqui é a marca de condição. Sabe por que é futuro? Eu não paguei ainda. Eu vou pagar quando ela se salvar. Então, o R pode ser o futuro do subjuntivo quando exprimir condição. Claro que uma questão sobre isso, ela é mais elaborada e mais trabalhada do que uma questão, como a gente comentou agora há pouco, sobre se o verbo é ação, estado ou fenômeno. Tá bom? Então, mesmo que a gente ainda não tenha terminado o trecho 2, eu vou interrompendo a aula por aqui. Na nossa segunda aula, eu volto ao trecho 2, que eu quero falar mais ainda sobre particípio e sobre gerúndio. Tá bom?